Que possamos cada dia mais ser melhor, ó Deus. Que o culto de hoje seja muito melhor do que o culto de quarta-feira. Que o culto de domingo, ó Deus, possa ser muito melhor do que o culto de hoje. E que a palavra do Senhor venha renovar a cada dia em nossos corações, nas nossas vidas. Para que possamos entender que estamos, ó Deus, no centro da vontade do Senhor. Quero pedir ao Senhor que abençoe os nossos vizinhos do lado direito, do lado esquerdo, de trás, da frente, até onde a nossa voz alcançar. Que a presença do Senhor, ó Deus, possa ser algo transformador na vida desses nossos vizinhos. Que o Senhor abençoe cada membro também, cada agregado, cada participante da live. Que nós possamos sentir o poder e o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Fale conosco através do teu servo, o evangelista Ayrton, através do devocional, através dos louvores que serão entoados, através das nossas vidas como testemunho. Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. Obrigado pelo decorrer dessa semana que passou. Se estamos de pé e vivos e respirando, graças ao Senhor que nos concedeu o dom da vida. Pai querido, muito obrigado por tudo. Tenha liberdade, ó Deus, de atuar no nosso meio, para batizar com o Espírito Santo, para renovar aqueles, ó Deus, que a chama tem que se apagar. Pai, fale conosco, pois a melhor coisa, as coisas mais importantes nesta noite para cada um de nós, é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sou grato ao Senhor, assim como tenho certeza que a tua igreja também é grata ao Senhor. Se porventura, ó Deus, nós fizemos algo que aborreceu o coração do Senhor, nos perdoa nessa noite, para que o nosso louvor, a nossa adoração, possa chegar até o trono do Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sexta-feira, mais um culto, mais um dia que nós separamos para adorar o nosso Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. 1 João, capítulo 2. Verso 1 ao verso 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2. Encontrou? Traz para frente aí. Pertinho do fim. Amém? 1 João, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos, sabemos o que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Aqui escrito no 1 João capítulo 2, né? Relatando: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porque quando nós lemos a palavra, irmão, nós temos que tentar entender, pedir ao Senhor discernimento do que está escrito, por qual motivo foi escrito a palavra, por qual motivo foi escrito os livros da palavra de Deus, esse ensinamento que a Bíblia é sagrada. Quando se diz: filhinhos meus, essas coisas escrevo para que não pequeis. Então, traduzindo automaticamente, né, estamos alertando contra o pecado, né? O que nós precisamos fazer para não pecar, né? O caminho que nós precisamos andar, o que nós precisamos fazer. Mas se nós pecarmos, nós sabemos que temos um advogado que vai nos defender, né? Porque a palavra diz: escreva para que não pequeis, se havia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado justo, né? Nosso Pai é um juiz, o nosso Jesus é um advogado. Olha você ver, as mesmas coisas são um, né? Somente um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um aqui nós temos como um juiz que julga e o outro como um advogado que nos defende, né? Porque juiz, por quê? Porque ele é justo. E esse advogado também ele é justo. Esse advogado aqui não é uma jeitinho ali, jeitinho aqui para nos absolver, não. Se nós pecamos, nós nos arrependemos, pedimos perdão, nós seremos perdoados. Mas se nós pecamos e não nos arrependemos e cobrimos os nossos pecados, nós não vamos ser perdoados. Nós vamos ser o quê? Julgados e condenados. Porque esse juiz e esse advogado são justos. Vão advogar a minha, ele vai te defender, ele vai me defender sim. A palavra diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós vamos ser julgados um dia. Todo joelho se dobrará. Um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor para ser julgado. Os mortos, os vivos, aqueles que morreram, vão ressuscitar para ser julgado. Julgado por quem? Por um juiz. Por um juiz justo. Por um juiz que, se eu chegar lá e falar assim: eu não sabia disso, o pastor nunca pegou isso, ele vai dizer na hora: você procurou saber? Você procurou se informar? Ele estava lá para pregar, falar, e eu tenho certeza que ele falou da palavra, mas aquilo que você não entendeu, você tem que buscar o conhecimento. Você buscou o conhecimento da palavra? Buscou a entender aquilo que você não entendia? Então ninguém vai ter como lá na hora do julgamento falar que não sabia, não. Isso não vai ser desculpa para ninguém. Eu nunca ouvi falar isso na Bíblia, mas por quê? O pastor pregou. Mas você não tem posse da Bíblia? Vai ler, vai interpretar, vai buscar conhecimento, vai buscar sabedoria, discernimento. Eu queria só ouvir, só porque eu estava com preguiça. Aí, ó. Ainda não vai na justiça de Deus. Então, irmãos, nós sabemos aqui que a palavra nos alerta e diz que se nós pecarmos, nós vamos ter um juízo, nós vamos ter um advogado, sim, para nos defender. Mas se nós tivermos razão, nós vamos ser, como eu disse, que se nós nos arrependemos, nós vamos ser perdoados. Mas se nós não nos arrependemos, se nós encobrimos os nossos pecados, infelizmente nós vamos ser julgados conforme os nossos pecados, conforme as nossas atitudes. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, irmãos. O que eu disse aqui na quarta-feira, alguns irmãos talvez, muitas vezes, nós ouvimos pregações e não guardamos. Mas esse trechinho vai trazer uma lembrança da quarta-feira que me diz: olha, Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda também pelo mundo inteiro. Eu disse quarta-feira aqui que eu e você, na quarta, era
fez nada por mim, fez sim. Ele morreu por minha causa, por sua causa. Essa culpa que eu estou dizendo é por nossa causa, para nos dar o quê? Acesso à salvação. Porque se não fosse através da morte dele, nós não teríamos acesso à salvação. Quando ele morreu lá, é para pagar o meu e o seu pecado. Então nós somos culpados sim da morte dele. Por causa dos nossos pecados, ele teve que morrer. Ele foi entregue pelo Pai. Então aqui está entendendo? É isso que os irmãos muitas vezes precisam entender. Jesus já fez por nós tudo. E muitas vezes nós olhando assim, Jesus não fez nada por mim. Tem pedido dele tanto, tem pedido dele dinheiro, tem pedido dele carro, tem pedido casamento, tem pedido filho. Ele me deu ainda. Mas ele se esqueceu que é o maior milagre, já Deus morreu ali. Pagar o seu pecado para nos dar a salvação. Agora sabemos que temos conhecido isso, porque guardamos o seu mandamento. Quando nós guardamos o mandamento do Senhor, porque nós conhecemos Ele. Quando nós nos desviamos do mal, porque nós sabemos que aquilo aqui é mal. Nós sabemos quem é o caminho. Né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, então nós sabemos que Jesus é o caminho. Nós temos que cumprir os mandamentos dele. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Não sou eu que estou falando. Se você conhece Jesus, né? Conhecereis a verdade, conhece Jesus. Quais são os mandamentos de Jesus? O que Jesus fez aqui na terra? Jesus foi o único que não pecou aqui nessa terra. Mas esse que eu estou te falando. Jesus não matou, não roubou, não mentiu. Ai, meu Deus. A palavra está dizendo: olha, sabemos que tem coisa. Aquele que diz eu conheço e não guarda o seu mandamento é mentiroso. Ah, eu conheço Jesus, mas não guarda os mandamentos dele. Faz tudo ao contrário. É mentiroso. E quem que é o pai da mentira? O diabo. Nós conhecemos o diabo, é o pai da mentira. Então nós precisamos estar atentos. Se nós conhecemos Jesus, andamos no caminho de Jesus, nós temos que desviar do mal. Nós temos que fazer como Jesus fez. Claro que nós não vamos conseguir fazer 100%, mas nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós, aquilo que nos dá, né, o direito de fazer. Porque santo aqui nós não vamos ser nunca. Por mais que nós buscamos a santidade, nós vamos nos aproximar, mas nós não vamos conseguir ser santos só Jesus. Porque a prova falava disso, todos os pecados, o pecado já está em nós. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, dele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Isso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que permanece, diz que conhece Jesus, sabe quem ele é, tem que andar como ele andou. É fácil? Não é, claro que não é. Eu disse aqui na quarta-feira, eu estava passando, o motoqueiro veio e acelerou nas minhas costas. Eu saiu da minha boca uma palavra que não era para sair. Um palavrão não é um palavrão, mas era um palavrão, não era uma palavra que era para sair na boca dele. Mas saiu não para ele, saiu só para mim mesmo, entendeu? Falei para ele não, falou, saiu da minha boca na hora. Porque aí nós achamos que muitas das vezes nós somos santos. Eu estou aqui na frente, mas infelizmente a nossa carne tem hora que nós somos pegos de surpresa. Por isso que nós devemos vigiar a todo instante. Por isso que nós devemos pedir perdão, porque nós pecamos toda hora, a todo instante. Mas se nós conhecemos Jesus, se nós, como diz a palavra, se nós conhecemos quem é Jesus, nós na mesma hora nós vamos nos arrepender, pedir perdão. Ô Senhor, me perdoa, não era para eu ter feito isso. Né? Então nós precisamos vigiar, andar, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar o discernimento da palavra de Deus. Não adianta ficar na igreja aqui quarta, sábado, domingo de manhã, quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite, e sair lá fora e fazer de conta que tem tudo que acontece lá fora no mundo já, no maligno, aí nós estamos unindo aqui, tudo do mesmo jeito. Aí na quarta estou aqui de novo, na sexta estou aqui de novo, domingo de manhã estou aqui de novo, domingo de noite estou aqui de novo. Mas daí sai lá fora, tudo que nós viemos aqui de novo, ficou tudo aqui de novo. Levamos nada lá para fora, de novo. Levamos só o de velho. O que nós aprendemos, nós não levamos. Nós precisamos vigiar. Porque
Jesus está voltando. Em 2025 está voltando, muitos falam, né? Mas ele está voltando. Tenho certeza que voltou para muitos hoje. Talvez amanhã seja para mim que ele vai voltar. E aí, como nós estamos? Nós conhecemos o caminho? Nós sabemos o caminho? Os próprios discípulos perguntaram: mostra-nos o caminho? Mostra-nos o caminho, Senhor? Mostra-nos o caminho. Ele disse: estáis com você há tanto tempo que vocês não conhecem o caminho. Aqui é a mesma coisa, estamos na igreja há tanto tempo que nós não conhecemos o caminho. Vai nos levar até o Pai. Amém? Você sabe o caminho? Você anda no caminho? Você conhece o caminho? Nós precisamos permanecer no caminho. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar. Amém, irmãos? Gostaria de dar oportunidade para algum irmão que quiser dar um testemunho nessa noite. Um testemunho de vitória, de luta. Amém? Uma claríssima oportunidade. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Aproveitando que eu ganhei a oportunidade, porque quem não canta, eu passo o dia tocar, Alto preço. Por favor. Glória a Deus. Você escreveu primeiro e aquele que você pôs agora. 3. Ficou para ser 3. É alto preço. Glória a Deus. Aí ele vai tocar lá. Ela vai cantar lá ele. E depois nós vamos cantar. Aleluia. Os dois. Agora que aconteceu um negócio das filhas do irmão ela ia andando e a Eva celular caçando. Glória a Deus. Nossa, Wilson, eu sei que eu cheguei a cerca. Que é aquele novo que eu estou te falando? Sabe aquele que eu estou te falando? Pode ser. Sabe isso que eu estou falando? Não. Eu esqueci o nome. Aí depois nós estávamos saindo, já chegou o pastor Fábio, mais 2 irmãos. Eles ficaram lá. Vai pôr pra ela.
Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, quando a gente tem a oportunidade de dar um testemunho, são poucos que se colocam de pé e aceitam a oportunidade, né? De 7 dias, feira, até mostrei para uma diaconisa aqui da igreja a foto de um presente que Deus deu para mim e para minha esposa. Há 8 anos que nós temos buscado no Senhor esse presente. Não quer dizer que nós não tínhamos. Nós tínhamos, mas nós precisávamos de algo melhor. Nós pedimos ao Senhor coisas melhores, porque o Senhor tem coisas melhores para a gente. Né? Nós estávamos com uma máquina, com um tanquinho, não saía do concerto. E lá em casa, sempre na sexta-feira à noite, no sábado à tarde e no domingo, a máquina e o tanquinho trabalham demais, né? Porque é o dia que a minha esposa chega um pouquinho mais cedo, no sábado também um pouquinho mais cedo, então a máquina e o tanquinho trabalham muito. Sempre na hora X ele falhava, dava um defeito. E começamos a pedir ao Senhor algo melhor. O tanquinho era de 6 quilos e a máquina era de 8 quilos. Então nós via a necessidade de pedir ao Senhor coisas melhores. E quando iniciou essa campanha da quarta-feira da vitória, eu louvo a Deus por quem teve o início, né, de sugerir esse culto da quarta-feira. E eu comecei com um propósito diante do Senhor. Muitos propósitos foram se cumpridos, muitas vitórias alcançamos. Mas prosseguimos com esse propósito, pedindo ao Senhor uma máquina mais potente, um tanquinho mais potente. Então, na quarta-feira da semana passada, o Senhor nos presenteou. A máquina que era 8 quilos, o Senhor nos presenteou com a máquina de 16 quilos. O tanquinho que era 6 quilos, veio um tanquinho de 13 quilos. Não para minha glória, não para minha honra, não para a glória e honra da minha esposa, mas para a honra e glória do Senhor. Porque se o Senhor tem coisas melhores, coisas grandes para nós, por que vão pedir coisas pequenas? Não é? Então a bênção da máquina do tanquinho já chegou. Nós continuamos buscando, Senhor, a bênção do nosso carro. E eu tenho aprendido muito aqui, através de palavras que Deus tem usado, os servos do Senhor aqui nesse altar. Nós devemos pedir coisas grandes, Senhor. E se você pede coisas pequenas, vai receber coisas pequenas. Então tem que pedir o Senhor um carro, e fosse de acordo com a vontade dele. Tem preciso muitos carros, tem falado, Senhor, não é esse carro que eu quero, não. Só tem parecido carros pretos para nós, meu Senhor. Um carro azul escuro. Senhor, não é essa cor que nós queremos. Nós temos pedido ao Senhor um carro com cor clara. Mas só tem parecido carros pretos, com ótimos preços. Mas nós não, Senhor, nós não queremos esse carro dessa cor. Não é essa cor que o Senhor tem para nós. Não deixe nós cair na tentação de adquirir esse. Ensina nós a esperar um pouco mais no Senhor. E o Senhor tem manifestado outras cores de carro também. Essas cores de carro pelo qual a gente tem que pedir com sabedoria. Então essa hora desse carro vai chegar. Em nome de Jesus. Apareceu um carro cor prata lá no Corterópolis, pertinho do meu filho. Meu filho está namorando esse carro de perto, porque ele é mecânico, ele entende muito bem de carro, o que é bom, o que é ruim. Ele é bem enjoado, é um baixinho enjoado, exigente. Entendeu? Ele falou assim, pai, eu vou olhar aqui para o Senhor amanhã, que vai ser amanhã, né? Então o Senhor tem manifestado coisas grandes nas nossas vidas. E desde quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, eu me tornei um cidadão do céu. Então eu estarei louvando o Senhor nessa mesma oportunidade,
com esse louvor, cidadão do céu, com Adilson Gigante. E cada dia eu tomo posse dessa mansão celestial que o Senhor foi preparar para mim e para você. Nós estarei louvando o Senhor com esse louvor. O louvor foi sugerido pelo irmão Xandim há uns tempos atrás. E eu amo esse louvor. Adilson Gigante, de cidadão do céu. Você que sabe, você esteja me acompanhando. Amém? Que cada dia, eu e você, possamos alcançar essa bênção, essa maravilha. E tomar posse. E declarar para o mundo lá fora que nós somos cidadãos do céu. Porque nós vamos tomando posse, vamos conquistando, dia após dia, a mansão celeste que o Senhor tem preparado para mim e para você. E para isso acontecer, para isso prosseguir, nós temos que permanecer na presença do Senhor, fazer a vontade dele, conhecer ele cada dia mais, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Deus, por essa mais oportunidade que nos dá de estar no teu altar, louvando e glorificando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Neste mundo sou cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já sou escrito, terei um futuro próspero e bonito, pois nomeado cidadão do céu, cidadão do céu, agora estou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou regueiro do sangue vestido, em Cristo meu Rei. Aleluia, Senhor, santo é teu nome. Aleluia! O mundo, a vida é curta demais, as enfermidades vêm nos assolar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar. Mas virá um dia por nós esperado, todo vencedor terá o seu troféu. Sou caluniado e muito perseguido, estou no combate, mas não fui vencido, pois agora sou cidadão do céu, cidadão do céu, agora eu sou, pois já fui comprado pelo sangue amado do meu Salvador, cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido no sangue vestido de Cristo meu Rei. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Falam mal de mim, muitos me desprezam, tentando com isso tirar minha fé. Mas nada no mundo me abalará, quando vou caindo, Cristo põe de pé. Assim vou marchando, sem nada temer, mesmo que a vida seja como um ferro. O meu alvo é Cristo, meu Senhor amado, Ele perdoou todos os meus pecados e me transformou cidadão do céu, cidadão do céu, agora
pago pelo sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre serei, pois já sou remido do sangue vertido em Cristo meu Rei. Às vezes, meus queridos, no dia a dia, muitas pessoas falam mal de mim e falam mal de você, tentando com isso tirar a nossa fé, tentando com isso ganhar algo em troca. Mas o Senhor está sempre nos prometendo estar conosco. Essa semana o inimigo tentou me derrotar, meus filhos, no meu trabalho. Mas para a honra e glória do Senhor, eu fui envergonhado. Porque o Senhor me deu sabedoria, me deu palavra para dirigir a pessoa com toda a mansidão, com todo o carinho. Porque tem pessoas que têm prazer em falar mal do crente. Tem prazer. Mas isso não vem tirar a nossa fé. Isso não vem tirar a alegria do nosso coração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. As irmãs do ciclo de oração recebem a oportunidade em nome de Jesus. Assim
tipo de tosse. Qual que é o erro? Pastor Deus, sabe onde que eu tenho que abrir? Quer abrigar ela? Meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Está tão complicado, mas eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, tem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, amor e mônico que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, eu não digo porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Aonde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, tem que pôr se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, eu não digo porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, eu não digo porque sempre esteve
veio a irmã Clarice e cantou Alto Preço, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que consigo o irmão. Agora as irmãs vêm cantar. Só quem tem raiz aguenta chorar, eu chorei, né? E às vezes a gente está nessa situação. Tem hora que a gente chora tanto, aí a gente pensa que a gente não vai aguentar. Mas aí vem Jesus e... Aí depois, logo em seguida, a gente já chorou muito, né? Chorou bastante, aí vem o alívio, né? Zumbi, o alívio. Porque eu preciso, vem aqui comigo para eu continuar. Irmãos, faz sentido cada letra de mim. Né? Que a gente possa... O som do microfone ficou ruim, estava bom. Não sei, agora ficou ruim. Estava tão bom, agora ficou ruim. Ei, tá bom. Né? Ei. Aí é bom quando a gente se entrega a Deus, né? Para louvar a Deus no coração, né? E eu sei que cada um aqui ofereceu o melhor, né? Que Deus possa abençoar a sua bênção. Abaixa ele para mim, abaixa ele. Ei. Glória a Deus. Irmão, chegou o momento, né? Como diz o evangelista aí, obrigado evangelista, né? Ele tem segurado a peteca aí juntamente com o Roberto nas quartas-feiras. E hoje, né? Mais uma vez, segurando a peteca aí, segurando o rojão, né? Não, pode ir. Ficou péssimo, não sei o que aconteceu não. Estava tão bom no início e agora já né? Tem nos ajudado na obra de Deus, né? Graças a Deus que a gente tem uma equipe de obreiros muito bom, né? Que consegue segurar. Como você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Achou o hino aí? Achou? Pode soltar ele. Isso, karaokê. Glória a Deus. Ei, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ei, glória a Deus. Ei. Glória a Deus, aleluia. Pode soltar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ei, quando eu mentar um veículo lá, ajuda ele que eu não sei, tá? Você vai me ajudar. Vamos voltar isso mesmo, pelo amor. Aleluia, Deus. Presta atenção na letra desse hino. Sou apaixonado por esse hino. Pai, eu não esqueci
o Senhor fale conosco através da palavra dele. Amém? Pai querido, Jesus amado, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, também pela vida daqueles que não tiveram condições de contribuir. Que o Senhor esteja abençoando os celeiros de todos, derramando a tua unção, a tua graça e o teu poder, e os celeiros pelos céus, ó Deus, venha ser abençoado, e nunca falte o alimento, ó Deus, para cada um. Quero pedir ao Senhor também que fale conosco através da tua palavra, venha nos instruir, ó Deus, para que possamos sair daqui com as nossas vidas edificadas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías 59, verso 1 em diante. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. 59, verso 1 em diante. Vamos ler o verso 1 e verso 2, né? Isso. Amém? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pode ser sentado. O livro de Isaías 59. Agora as crianças se comportem. Podem brincar, mas brinquem em silêncio, sem fazer muita bagunça. Estamos combinados? Então beleza. O livro de Isaías 59, verso 1 vai dizer que eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem tampar os teus ouvidos para poder ouvir. E vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Talvez você me pergunta: pastor, o que impede de eu receber o meu milagre? Pastor, o que me impede de receber a minha bênção? Isaías está dizendo no capítulo 29, a mão do Senhor, ela está estendida para nós. 59. Que a mão do Senhor, ela está estendida para nós. E que Deus, ele está atento ao nosso clamor. Ele está atento a nos ouvir. Mas o que impede da minha oração chegar até o trono de Deus? São os meus pecados. Pastor, espera aí, eu não peco tanto assim. Mas os pecados não confessados atrapalham Deus de nos ouvir. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem uma divisão, criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. Eu acho engraçado. Hoje eu cheguei no meu trabalho comendo meio copo de açaí, né, com Nutella e casquilho, como é que chama o trem? Sucrilhos, né? Aí o rapaz chegou assim: uai, você não lembrou das suas ovelhas, não? Eu falei assim: cadê as minhas ovelhas? Vocês só é minhas ovelhas quando interessa a vocês. E ele disse: você tem que cuidar bem das suas ovelhas. Eu disse: eu tenho que cuidar bem das minhas ovelhas. Porque quando é do nosso interesse, a gente quer ser
ovelha. Mas quando não é, a gente quer agir como lobo. E para Deus não é diferente. Quando nós queremos algo da parte de Deus, a gente se torna bonzinho, se torna dócil, porque nós queremos receber algo da parte de Deus. Mas e quando nós perdemos tudo? Quando nós perdemos bens, perdemos casamentos, perdemos filhos, perdemos tudo. Como fica a nossa intimidade com Deus? Fica balanceada. A Bíblia vai dizer que só existiu um homem que a estrutura dele não foi balanceada pela perda. Jó. Porque na nossa geração hoje, tudo nos balanceia. Filhos desobedientes, que seguem seu próprio destino, sendo respondão, e às vezes quer levar uma vida solitária, longe de pai, longe da mãe, para se sobressair. Casamentos que não dão certo, relacionamentos que não dão certo, filhos que estão nas drogas, na prostituição, uma perda do trabalho, uma faculdade que não deu certo, um namoro que não deu certo, a compra de um carro que não deu certo. Aí isso nos leva para perto de Deus, porque a gente começa a dizer: Deus, olha onde estão meus filhos, Deus, olha aquele carro que eu tanto queria, que eu comprei, mas eu não tive condições de continuar a pagar. E a gente começa a entender que Deus, ele diz o seguinte: a minha mão está estendida, os meus ouvidos estão atentos, mas você quer tanto essas bênçãos em volta de você, mas você não confessa pecado, porque existem pecados que passam despercebidos. Existem pecados que a gente sabe que está cometendo. Eu sei que isso é pecado, mas existe aquele pecado que passa despercebido. Sim ou não? Tem. Por isso que é bom a gente confessar os nossos pecados todos os dias. Porque ele vai dizer ali: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quem aqui ora de manhã, levanta a mão. Quem aqui ora à noite, levanta a mão. Qual que é a sua oração de manhã? Não precisa falar. Deus, me dá um bom dia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo alimento. É mais ou menos essa oração, né? Sim ou não? A oração da noite, vamos lá? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. E que o dia de amanhã nós possamos levantar muito melhor do que o dia de hoje. Sim ou não? E a oração de agradecimento? E a oração de confissão de pecados? Deus, eu sei que eu dormi e despertei porque o Senhor está comigo. Mas Pai, me passou um sonho meio cabuloso que tirou minha paz de noite. Me perdoa, Deus. Me perdoa. E à noite, Deus, eu sei que o dia foi maravilhoso, mas eu pequei. Me perdoa, Deus. Me perdoa porque eu sou falho. Eu erro. O evangelista disse aqui, irmão: quem de nós para bater no peito e dizer o seguinte, que não peca, é mentiroso.
Sou Peca ou barrigudinho? Estou chamando ele de barrigudinho porque eu falei que ele é pequeno e falou que ele é barrigudinho. Peca? Tem certeza? Pega, Sandinho. Ana Sandra, pega. Imagina, né? Pega o dinheiro. Você com cara que antes, você pega? Nildo, você pega? Doriquinha, Flamiana, Gabriel, Rafael, Diácono Nelson, Diaconisa Sônia. Ah, vocês não podem pegar, vocês são obreiros. Como é que vocês me fazem uma dessa? Só pega, irmã. Você está ouvindo? Só pega? Pega, irmã Clarice. A senhora pega, Evangelista? Só pega, Evangelista? Ah, mas por que vocês pegam? Vocês não estão na igreja? Uai! Ô pastor, graças a Deus eu não pego os pecados conscientes, não. Pega os pecados conscientes. Inconscientes. Conscientes, graças a Deus, Deus tem que livrar. Alcança misericórdia. Irmão, todos nós pecamos. Nós temos que parar de achar que é super crente, super heróis. Eu já disse aqui, irmão, tem hora que a gente dá uma vontade de Deus, não dá vontade de fulminar alguém. Um dia nós estávamos conversando lá na obra lá, eu falei sobre a oração do feiticeiro. Tem crente que faz oração do feiticeiro. Aí um amigo meu falou o seguinte: pastor, eu já fiz essa oração do feiticeiro, mas eu não fiz para os outros não, eu fiz para mim mesmo. Eu falei, que bom, ué. Quando você está orando para você, porque você quer que Deus mate alguma coisa que tem em você. E está errado. Aí a oração dele foi errada. O que vocês acham? Ele fez uma oração do feiticeiro para ele, está errado. Fez para ele. E às vezes nós precisamos ser assim. Parar de querer ver defeito nos outros e olhar os nossos defeitos e orar para que Deus tire os nossos defeitos. Porque vai dizer, com a mesma medida que tu julgas, serás julgado. Evangelista, então o senhor falou que caso hoje, o senhor não era digno de estar nem aqui na frente, não. Mas e o meu pecado? Que às vezes eu não confessei que nem ele confessou aqui, mas que está oculto para a igreja, mas para Deus, não. O senhor confessou o pecado do senhor? Ele não alcançou misericórdia? Então por que eu que tenho que julgar o pecado dele? Se a Bíblia diz aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A partir do momento que ele confessou o pecado dele, a Bíblia diz que é o seguinte: essa separação que separa ele de Deus é jogada por terra. A dificuldade nossa, irmão, é entender que a palavra está dizendo que Deus, ele quer nos abençoar. Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Ele quer derramar bênção sem medida. Olha aqui o que o diácono João falou aqui. Eu estava com um tanquinho de 6 quilos. Deus me deu de 13. Dobrou. A mais ainda. A máquina de 8 foi para 16 quilos. Olha como Deus é. Senhor, eu quero um carro, mas não quero preto não. Você já falou para Deus qual é a cor do carro que você quer? Ou você está falando com Deus o seguinte: eu não quero preto, Deus. Eu não quero a cor preta. Mas qual cor você falou para Deus que quer? Talvez ele não mandou ainda porque está esperando você decidir. Eu quero um carro da cor vinho, Deus. De preferência todo documentado, os 4 pneus bons e que não me dá muita prova, ou que não me dá prova nenhuma lá para frente. Porque nós temos que falar para Deus, mas para que as nossas orações sejam ouvidas, nós precisamos confessar os nossos pecados. Deus, ele é bom. Deus não é aquele pai carrasco, não. Você pode ter certeza que Deus vai nos punir? Vai.
Tem hora que vai precisar dar uma parada no nosso lombo. Tem hora que ele vai precisar fechar a porta. Tem hora que ele vai tirar pessoas das nossas vidas. Tem hora que ele vai nos tirar de certas mesas onde nós senta para comer. E tem hora que certas mesas Deus vai tirar as pessoas que estão sentadas na nossa mesa. E por que Deus faz isso? Porque Ele vê o que nós não vemos. Por que tem emprego que Deus fecha a porta? É porque Ele está vendo algo que nós não estamos vendo. Quem quer ser abençoado? Todo mundo quer ser abençoado? É bom ser abençoado, né, mãe? Eu não me sinto tão honrado, mas tão honrado. Esse dia aí no meu trabalho, deixei a moto para arrumar ali, trocar o óleo, né? Aí eu fui lá ir a pé. Aí vi um rapaz do outro lado da calçada. Ei, para aí um pouquinho. Aí eu parei e falei, rapaz, eu quero te pedir desculpa. Aí ele começou, nossa, eu tenho orgulho de você. Nossa, você é um homem muito bom. Eu queria te pedir perdão por ter presenciado a minha vida no passado, de como eu era. Hoje eu sou cristão, hoje eu obedeço a palavra de Deus. Irmão, isso enche a gente de orgulho. Mas não é porque a gente é bom, não. É por causa da misericórdia de Deus. A gente erra a todo momento, irmão. Eu encerrei o meu trabalho hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu tive o privilégio de ouvir alguns falar, pastor, parece que eles não precisam mais de Deus aqui, que as orações de manhã já não estão acontecendo mais. Eu disse, é porque está encerrando o trabalho. E alguém lá falou o seguinte, ele se esquece que o último minuto as coisas podem dar errado. Deus, Ele é bom, Ele quer cuidar de nós. Eu acredito piamente que Deus tem o melhor para cada um de nós. Tem gente que murmura por tudo que tem. Eu olho para minha casinha lá e falo, nossa, que maravilha. Posso deitar a hora que eu quero. Posso comer a hora que eu quero. Estava tomando banho para ir para a academia e coloquei 3 ovos para cozinhar. Aí falei assim, quando eu chegar na academia, eu como uns 3 ovos e janto. Aí eu lembrei que hoje tinha culto, né? Não, vou comer só depois que eu chegar. Eu cheguei tão cansado, eu vou comer esses 3 ovos, vou abrir, depois eu janto. Aí eu comi uma barrinha da terra ainda, crua. Bom demais. Boa cozida. Não, é bom crua também. Crua, cozida, frita. Assada no micro-ondas com açúcar e canela. Micro-ondas. Você não sabe o que é bom. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele quer cuidar de nós. Você não quer cuidar do seu corpo? Quando você sente fome, você não quer ir lá, quer dar uma comidinha para Ele? Você sente sede, você não quer ir lá beber uma aguinha? Assim é Deus. Quando você quer alguma coisa, você tem que ter Ele. O que Ele diz para o samaritano? Da água que eu te der, nunca mais terá sede. Ele quer saciar a nossa sede. E essa sede, irmão, não é só de água, não. Mas é daquilo que às vezes nós tanto estamos querendo. Às vezes a gente nos pega numa crise de tristeza tão grande, né? Eu, graças a Deus, eu não sei o que é isso. Tem uns tempos para cá que eu não estou sabendo mais o que é crise de tristeza. Eu ocupei tanto a minha mente com tanta coisa que não está tendo espaço para a tristeza entrar. E graças a
a Deus, eu estou trabalhando com pessoas através da internet para tentar levar paz para essas pessoas também. E tem pessoas que falam, eu nem te conheço de vista, e você tem sido tão bom na minha vida, porque a gente tem que transmitir, irmãos, bênção para a vida das pessoas. E às vezes é isso que Deus quer transmitir para nós. O que você tem buscado de Deus? Você tem buscado somente finanças? Você tem buscado paz emocionalmente? Tem gente que busca paz nas drogas. Tem gente que busca paz na prostituição, no adultério. Tem gente que se afasta de Deus achando que está encontrando paz longe de Deus, nas bebidas, nas festas, e ainda tem o orgulho de dizer, eu estou vivendo o que eu nunca tive oportunidade de viver antes. Aguarde só um pouquinho, que a Bíblia ela é clara em dizer que tudo aquilo que o homem semear certamente não vai colher. Hã? Então a colheita é certa. Pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Não vem falar para mim que quem se afastou da presença e está vivendo uma vida de pecado, que Deus está com ele, que não está não. Ou a Bíblia está mentindo. Sim ou não? O que a Bíblia está dizendo? Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então está dizendo, se eu me afastei da presença de Deus, não sirvo mais esse Deus, eu estou longe de... Vocês estão bem falar? Só porque nós estamos na live? Quem se afastou da presença de Deus está longe de Deus. E o que precisa para mim chegar de novo diante da presença de Deus? Se remédio. Só se render? Confessar os pecados. Confessar os pecados. Ah, mas eu não quero agora não, estou vivendo uma vida tão boa. Deixa eu aproveitar primeiro. Aproveitar as drogas, a prostituição, os relacionamentos. Hoje fica com um, amanhã com o outro. Os relacionamentos estão assim hoje, irmão. Hoje com um, amanhã com o outro, depois amanhã com o outro, depois amanhã com o outro, e vai ficando. Bebe um rabo de gala de hoje, um uísque amanhã, um Old Ale de amanhã, um Dreia. Pastor, mas o senhor, como pastor, conhece essas bebidas? Tudo conhece, irmão. Era garçom. Experimenta uma carreirinha de cocaína aqui hoje, uma maconha amanhã, um crack, um êxtase, e vai aproveitando a vida de pecado. Só que uma hora, o que significa isso? O que significa? Vocês não sabem não? A conta chega. E a Bíblia vai dizer que você, claro que não são vocês, é o jeito de dizer, não sairá dali sem pagar o último. Nossa, irmão, pesado, hein? Então é melhor o quê? Ficar na presença de Deus, irmão. Quem falar para mim que vida de crente é fácil, que servir a Deus é fácil, que você não passa por luta, que você não passa por prova, que a vida com Deus é só mil maravilha, não, irmão. Eu te chamei porque sois fortes e já venceste o maligno. Deus está dizendo, não é fácil, mas vocês são fortes. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu venço o pecado? Resistir. Fugir da falência. Se eu tenho uma queda por adultério, irmão, para que eu vou ficar no meio do adultério, irmão? Se eu não aguento o cheiro de bebida porque me aguça, para que eu vou ficar no meio da bebida, irmão? Se eu não resisto a mulheres, para que eu vou ficar no meio de mulher?
sabendo que às vezes elas vão me encantar ali, eu vou ceder. É isso que está dizendo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é que as mulheres são diabo, não, irmão. É porque elas podem ser um instrumento. Dele, claro que pode. Não estou dizendo só vocês, não, mulheres. Estou dizendo droga, prostituição, tudo que é relacionado ao pecado. Tá? É, claro, vice-versa. Então nós temos que fazer o quê? As mulheres também têm que fugir dos homens. A gente tem que conversar com Deus e dizer: Deus, eu sou pecador. Perdoa os meus pecados para que minha oração possa ser ouvida. Porque se eu não confesso o meu pecado, não é bobeira ficar dobrando o joelho para orar. Você pode me chamar do que você quiser essa noite, eu não importo não. Me chama de hipócrita, de mentiroso, mas eu vou rasgar o verbo aqui nessa noite. Ó, para finalizar, 5 para 9 horas. Irmão, se você não confessa o seu pecado, você pode parar de dobrar o joelho, porque as suas orações não estão sendo ouvidas, não. Tá? Me desmente eu. Você tem autonomia para dizer: o senhor é mentiroso, pastor. O que eu estou falando que está na Bíblia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tampados os vossos ouvidos para poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Olha só. Olha só aí para ajudar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então eu estou falando aqui que quando você não confessa o seu pecado, Deus não ouve a sua oração. E se for mentira, é mentira da Bíblia. Tem crente que pula, rodopia, sapateia, faz campanha de oração, campanha no monte, campanha de não sei o que, faz isso, faz aquilo, mas está cheio de pecados não confessados e vai dizer que Deus está ouvindo ele. Porque para mim alcançar o favor e a misericórdia de Deus, eu preciso confessar os meus pecados. Eu não quero que você saia daqui triste, eu quero que você saia daqui lembrando. Se eu estou orando de manhã, qualquer intervalo, irmão, eu disse que duas orações de manhã e de noite. Mas tem gente que faz oração às 9 horas da manhã, 10 horas, 11 horas, 3 horas da tarde. A hora não importa. O importante é você dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu sei que às vezes tem um pecado despercebido ali, ou talvez eu nem cometi pecado despercebido, mas se eu errei, me perdoa aí, Deus. Porque eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um vínculo com o Senhor. Amém? Quem que quer ir para o céu? Só evangelista? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer agora? Só evangelista aí. Vocês não querem ir para o céu? Quem quer ir para o céu tem que ir. E por que vocês querem ir para o céu e não querem morrer? Você arrebatado. Tá? Você arrebatado. Eu sei o que ele está esperando. Dá mais uma volta na Mercedes. Não, você arrebatado. Lá no céu tem Mercedes? Não, mas tem carruagem de ouro. Azar, né? Lá no céu não tem gasolina não, mas tem água que é fonte de água viva. Lá no céu não tem vazia para lavar, atrás da condições. Mas tem alimento para comer. Tá? Agora comer só frutas. A palavra que eu ia trazer aqui nessa noite. Nós vamos ficar aqui. Hã?
Deus, Ele criou novos céus para nós, onde não haverá choro, não haverá lágrimas, nem haverá tristeza nos nossos corações. E se é este lugar que você quer ir, irmãos, aproveita a oportunidade do dia de hoje, confessa para Deus os seus pecados. Vou dar só um modelo de pecado que passa despercebido aqui, que passa despercebido que às vezes a gente não percebe. Eu costumo ver alguns crentes, né? Crentes até próximos da gente, assim, mas bem próximo mesmo. Às vezes falam assim, fulano, tem que acontecer isso, aconteceu isso. Claro, você tem que falar da vida do próximo, você tem que orar por ele. Porque o mesmo que você está vendo, Deus também está vendo. Vocês estão entendendo? Então vigia. Que às vezes você está pecando, você acha que é inconsciente, mas você sabe. Estou falando do próximo. E esse próximo pode ser próximo de Deus também. Porque às vezes você está julgando a vida dele, mas ele já confessou o pecado dele. E deixou, né? Aí às vezes ele está limpo e você está sujo. Nossa, mas entreguei tu mesmo estreitou lá, hein? Por isso que lá no céu será lugar de surpresa. Porque às vezes eu olho para fulano pecou, né? Mas ele se arrependeu. Aí Deus, ele é misericordioso, ele leva. Mas às vezes eu estava na igreja, vestindo uma roupa de santidade, julgando que ele estava vivendo uma vida de pecado, ele se arrependeu, e eu fiquei tanto ocupado em perceber a vida dele, que eu acabei deixando a minha desconcertada. Sabe o que aconteceu comigo hoje? Só para vocês verem o que é olhar para ver a vida dos outros e esquecer de viver a vida dele. Eu lá vou na direção do carro, com uma bitoneira atrás do carro e 2 funcionários em cima. E lá vou dirigindo sentido ao sinal. Só que antes eu tinha levado a Nicole, colocado ela sentada lá na padaria, comprado um lanche para ela e falei, come um lanche aqui, bebe uma vitamina, mas não bebe refrigerante, bebe uma vitamina. E eu lá vou dirigindo. E lá vai um homem com uma picape na minha frente, eu acho que é um War King, aquela picape, que só a traseira dela é cara. Aí eu parei para olhar dentro da padaria e essa Nicole ainda estava lá. O que aconteceu? O abençoado parou na minha frente. Na hora que ele parou, que eu voltei o rosto, eu vi, vai bater, eu só brequei. E os homens cá de trás, fui para frente. E ele gritou, vai devagar. Eu falei, não, o cara parou na frente ali. E lá na hora ele tinha visto, ele falou, pastor, o que aconteceu? Eu falei, o cara parou e eu parei. Só que eu parei quase em cima dele. Mas na verdade, eu devia estar focado no quê? Na frente. Eu tirei o olho da visão, fui olhar para dentro da padaria. Foi nesse intervalo que ele parou. E se eu estivesse olhando para frente, eu ia perceber. E tinha parado na frente. Assim é o nosso pecado. Às vezes a gente lá vai dirigindo, a gente para para olhar o pecado dos outros. Quando a gente assusta, a gente já bateu. E quando a gente bate, a gente vai achar um culpado. A culpa é do cara que freou. Não, a culpa é minha. Era eu que devia estar olhando para frente. E percebi que o sinal havia fechado. Ele parou, eu também iria parar. Mas como ele estava olhando para lá, eu falei, sim, ele ia ter batido. Eu ia sair do carro e falar, pra que você parou aí? Ele ia dizer, errado eu sei. E quem bate na traseira é que é o culpado. Só trouxe essa ilustração para vocês entenderem o que é olhar o pecado dos outros e esquecer o pecado da gente. Amém? Vamos embora para a nossa casa. Eu dado os anúncios, né? Domingo tem escola bíblica dominical, né? O evangelista vai estar ministrando aqui. Eu vou estar aqui domingo, mas pode ser que às vezes eu precise sair rapidinho e volto. Se sair e volto,
Mas eu vou estar aqui no domingo de manhã, desde o início, aqui para estar assistindo o culto. A escolinha aqui será o nosso último estudo, né? Podendo, claro, esse último estudo prolongar para o domingo que vem. Porque geralmente o nosso estudo nunca acaba no mesmo dia. Domingo à noite. Esse é o que? O primeiro já? Não, né? É? Esse domingo então é culto da família, tá, irmão? Né? E eu queria contar com a presença dos irmãos. Falando isso, deixa eu só fazer um convite para os irmãos aqui. Depois eu vou postar lá no grupo que ele me mandou pedir para convidar as irmãs. Né? Avisa para as irmãs lá. E eu acho que amanhã, né? Você é da igreja Sofá? Não. Agora eu não tenho recepção aqui, ó. Vai rolar. Agora nós estamos comprometidos, tá? Vocês esperam, eu nem falei nada, eu já estou falando. Calma aí. Achei. 18º Congresso consegue pegar agora sim, de clara maneira. Tema: porém os nossos olhos estão postos no Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. 18º Congresso Coadmi, Colunas de Fogo. Vai estar pregando a missionária Milena Melo e a cantora Mona Lisa Ângela. Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipanema, dia 20 e 21 de setembro, às 19 horas. De setembro, então mês que vem, né? Rua Monsenhor Antônio, número 30. Pastor Presidente Evandro Prado, né? E ainda puseram aqui, ó. Amém. Fala com as irmãs para irem, para louvar, e toda a igreja está convidada. Amém? Ah, Jesus, o senhor tem que lembrar? A gente apertou. Na entrada das irmãs ali, né? O pastor Evandro com a missionária Udinha, já teve pregando para nós aqui. E também agradecer os pessoal que estão participando da live, né? Carlos Edgar, né? Diaconisa Diana e a Gilcinéia Borel, né? Que Deus abençoe a vida delas grandemente. E assim como nós recebemos da parte de Deus aqui, eu creio que elas também receberam. Amém? Esqueci de algum anúncio? Tá? Tem uma recepção aqui amanhã às 19 horas. Todos estão convidados para vir aqui, amém? Todos? Tem certeza? Todos estão convidados para vir aqui, amém? Quem puder vir, venha. Né? Rapazinho, se for o que eu estou pensando, é gente boa demais da conta. Né? Marcelo, o bolzinho branco? É, gente boa demais. Quem puder, pelo menos uma passada aqui também, às vezes você vai estar apertado, vem aqui, para honrar aquele rapaz, vem e ajudar a futura esposa dele. Vem? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, quero convidar o diácono Milton para fazer essa oração final, amém? Eu não sei onde eu coloquei o outro óculos. Perdi ele. Cumprimento a igreja do Senhor. Amém? Senhor Deus, meu Pai, queremos agradecer por este culto, Pai. Por cada irmão que colocou de sua casa para adorar o Senhor, bendizer o teu santo nome. Que o Senhor também, meu Deus, possa despertar, meu Deus, o desejo de estar no próximo culto, Pai. Os irmãos que não puderem estar, Pai. E também que o Senhor possa nos levar em segurança, Senhor, para os nossos lares. Senhor, abençoar cada um, Pai. Levando, meu Deus, uma vitória para os nossos lares, Deus. E que o Senhor também, meu Deus, possa sempre estar disposto, meu Deus, a nos ouvir. E a palavra que foi dita aqui nesta noite, Pai, que as mãos do Senhor não estejam
abençoar cada um de nós, salvar. E também os ouvidos, ó Deus. Vamos ter estampado para que não possa ouvir os nossos clamores, ó Deus. É tudo que eu te peço, para que o Senhor nos dê segurança para os nossos lares. É que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus mesmo. Amém. Obrigado, tá, Tiago? Sente suas mãos. Na hora da bênção, aí você fica quieto, porque você quer receber a bênção, né? Ele é o primeiro a estender a mão assim, ó. Né? E ele fala, a ministra a bênção apostólica direitinho. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Então terminado.